Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você nos seus estudos, em especial numa época como essa, em que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem. Uma questão em que eu diria que não é aconselhável se considerar um nível fácil de resolução, porque é uma questão que exige uma leitura mais cuidadosa do texto. O ideal seria se atribuir um nível médio ou difícil. Depois de uma leitura cuidadosa, aí sim fica fácil sacar o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Mártios, atual março. Os outros dois teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que, em todos os triênios, um 13º mês, o intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, mártios, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quase igual ao nosso, com a diferença de que quintilis e sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, A reflete a origem latina de nossa língua. B decorre de uma língua falada no Egito Antigo. C tem como base um calendário criado por Cleópatra. D segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César. E resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos começar supondo que você esteja na fase de pré-leitura da prova. Nesse momento você está lendo a prova como um todo para avaliar o grau de dificuldade de cada questão, para depois você começar resolvendo as questões mais difíceis, depois as de nível médio e finalmente as questões de nível fácil. E avaliando também em que ponto você vai fazer a redação. Isso varia de pessoa para pessoa, não existe regra geral. E por que nós propomos esse método? Porque é uma maneira de o candidato roer o osso para depois comer a carne. Então, voltando a supor que você esteja na fase de pré-leitura, fica visível que essa questão requer uma leitura cuidadosa. Na fase de pré-leitura ainda é difícil se sacar o gabarito. Então, nós não aconselharíamos você considerar o nível fácil de resolução. Agora, depois de uma leitura cuidadosa, aí sim fica fácil de sacar o gabarito. Então, embora essa questão não seja de nível fácil de resolução, o candidato que sacar primeiro o gabarito vai ter vantagem. A pergunta do enunciado é o que se pode dizer acerca da atual escrita dos meses em português. De todas as alternativas, a única que responde essa pergunta corretamente é o gabarito letra A. O texto parte da época de antes da fundação de Roma. O próprio texto diz que nessa época as colunas de Alba eram ocupadas por tribos latinas
que dividiam o ano de acordo com os deuses. Só por aí, o fato de existir um mês nesse calendário, no caso Martius, que também aparece no calendário solar apresentado quase no final do texto, já indica que esse último reflete de fato uma influência latina. O texto não precisaria nem dizer que esse calendário é quase igual ao atual. E se o texto ainda diz que foi Júlio César quem reformulou o calendário, aí mesmo é que nós entendemos que o calendário solar foi resultante da origem latina da nossa língua. Das alternativas incorretas, a alternativa D comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. As outras três alternativas incorretas cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Em geral, o erro da extrapolação é fácil de ser percebido, mas no caso essa letra D não deixa de ser uma certa armadilha para o candidato. Por que será que essa alternativa comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto? Simplesmente porque em momento nenhum o texto diz que Júlio César reformulou a língua. Júlio César, segundo o texto, reformulou o calendário. Até aí tudo bem. Mesmo que você saiba que Júlio César reformulou a língua, pelo que você conhece de história, a pergunta do enunciado tem que ser respondida de acordo com o texto. Então, a partir do momento em que o texto não diz que Júlio César reformulou a língua, o que está na alternativa D não responde à pergunta do enunciado de acordo com o texto. A alternativa B está em desacordo com o texto. Afinal de contas, o que o texto diz é que a escrita atual dos meses decorre do antigo calendário lunar romano e não que decorre da língua do Egito antigo. A alternativa C está em desacordo com o texto pelo mesmo motivo. O que o texto diz é que a atual escrita dos meses decorre do antigo calendário lunar romano e não, como diz essa alternativa, de um calendário criado por Cleópatra. Aliás, eu diria que essa é a alternativa mais fácil de ser eliminada, já que a única coisa que o texto fala sobre Cleópatra é que ela emprestou matemáticos do Egito para ajudar Júlio César. Já a alternativa E talvez seja uma contradição mais difícil de se perceber. Depois de uma leitura mais atenta do texto, fica uma questão. Como dizer que o calendário lunar, ou seja, o calendário feito antes da fundação de Roma, era padronizado? De padronizado, esse calendário não tinha nada. Sobretudo porque, depois de cada triênio, um 13º mês tinha que ser acrescentado? Só por aí já é um absurdo se dizer que o calendário lunar era padronizado. Realmente sacar o gabarito dessa questão na pré-leitura é complicado. A grande desvantagem nessa questão vai ter o candidato que conseguir sacar primeiro o gabarito. Só que no caso dessa questão, tudo isso que nós comentamos só fica perceptível depois de uma leitura cuidadosa do texto. E o que acontece no caso dessa questão é que na pré-leitura muitos candidatos já começam a desconfiar que a primeira alternativa responde corretamente à pergunta do enunciado. Com isso, esses candidatos, para terem certeza, resolvem conferir o que está errado nas outras alternativas. Então, mesmo que o candidato não consiga sacar o gabarito já na pré-leitura, a leitura cuidadosa aos poucos permite que ele perceba os erros das outras alternativas. Então, se o candidato sacar o gabarito o quanto antes, ele vai ter a vantagem de que vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis e vai ter também mais tempo para fazer a redação.
O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.